Fala galera, bom, hoje eu vim trazer essa reflexão pra vocês sobre um assunto que eu particularmente considero bastante interessante. É um problema, na verdade, que eu ando observando no raciocínio das pessoas, na forma como as pessoas estão analisando umas questões sociais, e eu acho interessante usar esse espaço aqui pra debater esse assunto. Bom, eu não sei se existe já uma nomenclatura correta, um conceito correto pra essa ideia que eu quero passar. Eu pesquisei aqui na internet, eu não encontrei muita coisa, mas eu vou chamar isso de a falsa representatividade. Tá hoje, mas explica lá o que é isso, cara. Bom, a ideia é basicamente do fenômeno que acontece quando um grupo específico de pessoas ou de ideias acabam representando toda uma ideologia. E eu vou explicar aqui mais ou menos como isso acontece e o que isso significa. Bom, a parada é que os humanos são seres muito versáteis, muito fluidos, muito líquidos, principalmente quando se trata de ideias, de ideologias. Então você nunca vai conseguir ou dificilmente vai ter uma ideia consolidada e todos os integrantes desse grupo representam e seguem a mesma linha ideológica daquilo. Você até pode conseguir quando a ideia é muito recente, mas com o tempo a tendência natural é de que essa ideologia vai se quebrar em diversos grupos diferentes. O que é bastante saudável, porque cada pessoa se identifica e se sente mais confortável, às vezes com uma linhagem diferente daquilo. Então você tem a ideia principal de um grupo e dentro dela você vai ter vários outros subgrupos e correntes se formando através daquilo. E às vezes a corrente se diversifica tanto que acaba até saindo desse grupo e seguindo uma linhagem completamente diferente de ideias. Então você vê isso acontecendo muito frequentemente com religiões, por exemplo, onde dentro do protestantismo você tem milhões de variáveis diferentes, metodista, batista, wesleyana. No islamismo você tem várias outras correntes dentro, inclusive, do sunita e do xiita, existem várias outras. Na política você tem isso entre a esquerda, a direita, tem várias outras correntes e variações ali dentro. E até em questões mais recentes, como o feminismo, que vem recebendo um destaque grande agora nas discussões sociais, você já começa a perceber uma certa divergência ideológica dentro desses grupos. E novamente, isso é natural, isso é saudável, isso faz parte da essência do ser humano. Isso é até muito bom, porque quem está buscando se identificar com alguma ideologia tem muito mais opções e pode encontrar algo que combine muito mais com ela e de forçar a barra e tentar se convencer de que aquela outra ideologia é a que realmente combina com ela. Hoje eu tô numa caminhada para me encontrar, hein, cara. Ó, já fui crente, já fui católico, eu já fui ateu, eu já fui espírita e eu ainda tô andando aí procurando, cara. Continua aí, cara, o que não falta é opção aí pra você. Bom, eu particularmente acho que a melhor forma de você encontrar um caminho é começando olhando pra dentro de você. Mas enfim, isso não vem ao caso, não é a proposta desse vídeo. Então vamos lá, vamos continuar o raciocínio. Então a tendência natural da coisa, uma coisa bem observável na história do homem, é que um desses subgrupos que fazem parte dessa ideologia vai acabar se destacando de alguma forma. Esse destaque pode vir tanto por um acontecimento, alguma coisa que aconteceu e foi responsabilidade desse subgrupo, ou pelas ideias fortes que eles estão carregando. Por exemplo, em algum momento, um cara que participa dessa ideologia, que participa desse grupo, ele vai acabar interpretando aquelas ideias de uma forma radical. Talvez ele fique tão obcecado com aqueles princípios que ele resolva dar a vida dele em cima daquilo. E pessoas radicais tendem a atrair pessoas que têm tendência a ser radicais também. Então é nesse momento que dentro desse grupo vai começar a surgir uma corrente mais fanática. E essa corrente vai ganhando destaque lá dentro. Quem se identifica com ideias fanáticas provavelmente é um fanático também. Então é natural que todas as outras pessoas que não têm a ver com aquela corrente vão começar a ficar de olho nisso. Essas ideias que surgem dessa corrente do fanatismo vão chamar a atenção de todo mundo. Inclusive chamar a atenção de pessoas que nem sabiam da existência daquele grupo anteriormente. Ou seja, esse grupo mais extremo que carrega essas ideologias radicais acaba popularizando o nome da ideologia em que ele faz parte e por isso ele acaba sendo o representante de todas as outras correntes que pertencem a essa mesma ideologia. E essa é, obviamente, uma falsa representatividade. Então assim, eu vou dar alguns exemplos bem frequentes que eu ando vendo bastante na internet, eu ando vendo bastante nas conversas das pessoas. Se eu falo de pessoas que defendem a política de direita no Brasil, essa galera aí que quer defender Bolsonaro como presidente, quer fazer ditadura militar no poder, galera que defende a esquerda do Brasil. Ah, esse pessoal que tá defendendo Lula, mau bandido, meu irmão, vai pra Cuba fazer ditadura comunista lá, rapaz. Muçulmano é tudo terrorista, meu irmão, ó o Estado Islâmico aí fazendo um monte de merda. Eles querem acabar com a nossa cultura aqui no Ocidente. Feminismo. As feministas são tudo maluca, meu irmão. Homem não pode dar opinião, elas querem cortar o pau dos homens fora, é tudo opressão. Cristão, esses idiotas homofóbicos aí, ó, Malafaia, Marco Feliciano. E assim, é interessante porque nem sempre essa falsa representatividade vem através de grupos que se destacam por ideias extremas. Às vezes é por causa de algum tipo de acontecimento também. Por exemplo, é muito interessante esse caso dos taxistas com o Uber lá em São Paulo. Pra quem não sabe, há pouco tempo atrás agora, alguns taxistas se juntaram e começaram a perseguir carros do Uber. Começaram a perseguir, pra tacar pedra, destruir o carro do cara. E isso foi tipo uma máfia que surgiu mesmo. E por causa desse grupo específico, que eu não sei quantos taxistas tinham envolvido, mas provavelmente não eram muitos comparado
usada toda a frota de táxis de São Paulo, por causa deles, as pessoas passaram a enxergar todos os taxistas do Brasil como mafiosos, babacas, desonestos. Então assim, será que aquele grupo representa os taxistas do Brasil? Será que aqueles terroristas lá no Oriente Médio representam os muçulmanos do mundo? Será que o Malafaia realmente representa os evangélicos do Brasil? Provavelmente não. Fazer muito barulho não é sinônimo de aceitabilidade. E essa é a reflexão que eu quero trazer pra vocês. E é até curioso, porque muitas vezes, se não na maior parte delas, esse grupo que faz mais barulho, ele é o que tem menos representatividade dentro daquela ideologia. Então assim, algumas das propostas que eu quero trazer hoje com esse vídeo aqui é que, primeiro, não pensem que quem faz mais barulho tem mais apoio, porque isso é mentira. Às vezes a necessidade de uma pessoa de ficar gritando muitas ideias dela é uma necessidade dela mesma de tentar se convencer do que ela tá falando. E segundo, não tem o menor problema a gente criticar os grupos ideológicos. Pelo contrário, a gente tem que criticar todos eles sim, mas eu peço que você tenha isso muito claro na sua consciência, de que quando você aponta e critica as ações de apenas uma das correntes daquela ideologia, sem deixar clara a vertente que você tá atacando, você tá espalhando a sua crítica para todas as pessoas que pertencem a correntes diferentes e também usam aquele mesmo nome, o que pode acabar gerando sérios problemas na sua argumentação. Terceiro, não vamos cair na falácia do falso escocês, de pegar uma das correntes que se identifica com aquilo e dizer que elas ali não são as pessoas de verdade, elas não pertencem àquele grupo de verdade. Então, por exemplo, se existem feministas hoje que querem matar todos os homens que encontram pela frente, elas são feministas sim, porque elas vieram daquela corrente ideológica. Elas ainda se identificam com esse nome. Mas, novamente, é importante deixar bem claro que elas não representam o grupo feminista como um todo. Elas representam uma corrente específica que saiu desse grupo. E é até curioso, porque quem costuma usar a falácia do falso escocês são essas correntes extremistas. Ah, essas mulheres aí que dizem que o homem tem direito à opinião, elas não são feministas de verdade. Bom, a lógica vale para os dois lados. Bom, então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para a reflexão de vocês, para a argumentação de vocês daqui para frente. Essa ideia toda pode parecer muito simples, mas se você realmente consegue enxergar isso de verdade, você vai perceber que vai abrir um leque enorme de possibilidades quando você for lidar com alguma ideologia novamente. Eu não estou dizendo que você precisa conhecer todas as correntes profundamente e saber todos os detalhes que permeiam aquela ideologia para você poder falar sobre ela. É claro que não, mas basta ter a consciência de que existe divergência ideológica dentro dela também e que nem sempre pessoas que fazem parte daquele grupo se sentem representadas por essa corrente ideológica específica. E outra coisa, uma proposta que eu acho que pode funcionar bastante. Se você pertence a um desses grupos e você não se sente representado, se manifesta, mostra que você existe, porque isso vai ajudar muito a fazer as pessoas entenderem de que aquela não é a única versão dessa história. Eu achei muito legal os muçulmanos lá na França, na Europa e em várias partes do mundo se manifestando a favor da liberdade de expressão quando aconteceu aquele caso dos atentados aos cartunistas lá na França no ano passado. Eles estavam lutando naquele momento para mostrar que eles não se sentiam representados pela atitude de um pequeno grupo de muçulmanos que foi lá fazer aquela merda que eles fizeram. Da mesma forma que se você for cristão, você tem todo o direito de falar que você não se sente representado pelo Marco Feliciano, pelo Silas Malafaia, pelo Bolsonaro e toda essa galera aí. Se você for mulher e for feminista e não concordar com algumas coisas que vem sendo dito por aí, sinta-se à vontade no direito de se manifestar e mostrar que existe sim correntes de feminismo de mulheres que discordam de algumas correntes e defendem outras ideias. Vamos mostrar e explicitar toda essa diversidade de visões e de argumentos e de ideias que existe na nossa sociedade e vamos aos poucos acabar com toda essa falsa representatividade. Um abraço! Então, galera, vou só dar um último recado pra vocês. Eu primeiro quero agradecer muito a todos os apoiadores do canal do Slow, todo mundo que tá apoiando o meu trabalho e tá fazendo ele se tornar cada vez mais possível. E, como foi prometido, algumas das metas já foram batidas. Então, quem quiser pode entrar na página do Apoia-se, dar uma olhada lá e vocês vão encontrar todas as promessas que eu tô devendo e vou cumprir. E uma delas seria que eu teria uma conversa ao vivo com todos vocês uma vez por mês, durante até no máximo 1 hora. E a primeira delas será dia 14 agora, segunda-feira, às 5 horas da tarde. Eu vou estar aqui ao vivo para conversar com vocês. Um dos temas que eu quero conversar com vocês é justamente essa questão das recompensas, das metas e de futuras metas que eu posso colocar no canal. Então compareça, vamos trocar uma ideia, vou estar esperando por vocês lá. E um abraço novamente. Valeu!